No coração de uma terra antiga, banhada por rios que serpenteavam por vales férteis e marcada por montanhas que pareciam tocar o céu, uma nação florescia sob o olhar benevolente de seu Criador. Essa terra, o lar de um povo escolhido, deveria ser um farol de luz e retidão para o mundo circundante. Foi nesse cenário que um jovem príncipe ascendeu ao trono. Seu nome, que ressoaria através das gerações, seria para sempre ligado a uma das mais dramáticas reviravoltas na história de seu povo. Ele tinha apenas 12 anos quando o peso da coroa caiu sobre seus jovens ombros. Um fardo que muitos acreditavam ser leve demais para ser carregado por uma criança. No entanto, o destino, por vezes, forja seus maiores dramas nos corações mais inesperados. Antes de mergulharmos nas profundezas das Escrituras e compreendermos a história desse rei, convido você a se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhuma de nossas análises sobre os grandes temas da Bíblia e da história. Vamos ao vídeo. Seu pai, o rei Ezequias, era um líder sábio e devoto, que havia dedicado sua longa e frutífera vida a honrar o Criador, o Deus único que havia guiado seus ancestrais através do deserto e os estabelecido naquela terra prometida. Este rei virtuoso havia empreendido uma profunda reforma religiosa, erradicando os altares profanos que pontilhavam as colinas, derrubando os ídolos de pedra e madeira e purificando o templo, o lugar sagrado onde a presença divina se manifestava. Sob a liderança de Ezequias, o povo havia sido chamado de volta à fé de seus pais, e uma era de relativa paz e prosperidade havia florescido, sustentada pela obediência aos preceitos divinos. O templo, antes negligenciado e em ruínas, brilhava novamente com o esplendor de sua consagração, e o incenso da adoração sincera subia aos céus, perfumando a atmosfera de uma nação que parecia ter reencontrado seu propósito e sua essência. A influência de seu pai era tão forte que, por um tempo, a pureza da adoração parecia inabalável. Mas o filho Manassés, por mais que o sangue real corresse em suas veias, nem sempre segue o rastro do pai. As sementes da perversidade muitas vezes são semeadas nos interstícios da inocência. E as influências de uma corte repleta de bajuladores e conselheiros de moral dúbia podem corromper até mesmo o mais promissor dos jovens. Havia em seu entorno aqueles que secretamente ansiavam pelo retorno das antigas práticas, dos cultos sensuais e das superstições que prometiam prazer imediato e poder mundano. Eles sussurravam em seus ouvidos sobre a modernidade das nações vizinhas, sobre a riqueza e a influência que viriam ao se alinhar com os poderosos impérios que adoravam uma miríade de deuses. Aos 12 anos, imbuído da autoridade real, mas carente da sabedoria e da maturidade que o tempo e a experiência trazem, o jovem Manassés cedeu às pressões. A fragilidade de sua juventude e a falta de uma convicção pessoal profunda o tornaram presa fácil. O zelo do pai pela adoração verdadeira foi rapidamente substituído por uma busca frenética e desenfreada por rituais pagãos. Um mergulho voluntário na escuridão que seu antecessor havia trabalhado tão arduamente para dissipar. Em pouco tempo, a corte que antes resplandecia com a sobriedade da fé, transformou-se em um palco de intrigas e depravação. Os atos do rei Manassés foram além de uma mera tolerância à idolatria. Ele a abraçou com um fervor assustador, com uma paixão que beirava a obsessão. Os altares dedicados a divindades estrangeiras que seu pai Ezequias havia derrubado e esmagado foram reerguidos com uma rapidez alarmante, agora maiores e mais grandiosos do que nunca. Em cada colina verdejante, em cada vale sombrio, surgiam colunas
sagradas e bosques consagrados a cultos abomináveis, onde sacrifícios cruéis e rituais depravados eram praticados abertamente sob a luz do dia e as sombras da noite. O ar da terra, antes purificado pelos clamores de louvor ao Criador, agora era impregnado pelo fumo nauseabundo das ofertas a ídolos sem vida, um cheiro que misturava a doçura do incenso profano com o ranço da decadência moral. Mas a maior afronta, a profanação mais hedionda, ocorreu dentro dos próprios limites da Cidade Santa, a joia da nação. No coração da capital, ali onde o Deus verdadeiro havia escolhido estabelecer sua habitação e manifestar sua glória, o rei construiu altares para todas as hostes celestiais, em uma afronta direta à unicidade do Criador. O sol, a lua, as estrelas, cada astro recebeu sua própria homenagem profana, como se a ordem cósmica pudesse ser manipulada por rituais humanos. Pior ainda, a abominação máxima foi erigida no pátio do próprio templo, o santuário sagrado que deveria ser o epicentro da adoração e da comunhão com o Altíssimo. Ali, onde a arca sagrada repousava e a presença divina deveria residir, foram colocados ídolos que profanavam a santidade do lugar, transformando o refúgio da fé em um covil de superstição e blasfêmia. Os sacerdotes fiéis, aqueles que ainda ousavam sussurrar o nome do Senhor, foram marginalizados, silenciados, e muitos fugiram para a segurança do deserto ou para terras distantes, enquanto os falsos profetas e sacerdotes pagãos prosperavam sob o patrocínio real, vivendo em luxo e exercendo influência sobre a corte. Não satisfeito em apenas copiar as nações pagãs ao redor, cujas práticas ele imitava com fervor quase religioso, Manassés mergulhou nas profundezas das superstições mais sombrias e grotescas. Seus corações estavam endurecidos para a verdade e sua mente estava cativada pelos segredos proibidos do ocultismo. Ele praticou a feitiçaria com mestria sombria, a adivinhação para desvendar um futuro que só o Criador conhece, e a magia, buscando contato com espíritos e necromantes, tentando arrancar dos mortos as respostas que a vida não lhe dava. As sessões espíritas e as consultas a médiuns tornaram-se rotina na corte, substituindo a sabedoria divina por sussurros demoníacos. Seus atos chocaram e horrorizaram até mesmo os mais corajosos de seu povo, que viam naqueles rituais a quebra de cada preceito, a blasfêmia contra cada mandamento sagrado. E, como se todas essas abominações não fossem suficientes para selar seu destino, Manassés cometeu o ato mais repulsivo de todos, um crime que gelaria o sangue de qualquer um. Levou seus próprios filhos a passarem pelo fogo, em sacrifícios rituais às divindades pagãs. O clamor das crianças inocentes, consumidas pelas chamas em altares escaldantes, ecoava nos vales e nos becos escuros da cidade, e o sangue derramado manchava o solo sagrado, pesando sobre a consciência de uma nação que, por omissão ou cumplicidade, permitia tal barbárie. O cheiro de carne queimada misturava-se ao incenso adocicado dos altares pagãos, criando uma atmosfera de terror e decadência moral que pairava sobre a capital como uma mortalha. O povo, seduzido pelo exemplo do rei e pela aparente prosperidade que vinha da aceitação de cultos populares, que muitas vezes envolviam licenciosidade, orgias e prazeres imediatos, se afundou na corrupção moral e espiritual. A perversidade de suas ações superou a das nações que haviam sido expulsas daquela terra devido às suas abominações. Nações pagãs cujas práticas haviam sido consideradas tão vis que o próprio Criador as havia desarraigado. A luz que seu povo deveria irradiar para o mundo, a luz da verdade e da justiça, se apagou, substituída por uma escuridão espessa de idolatria, vício e violência.
A sociedade se desintegrou sob o peso de sua própria depravação, e a distinção entre o sagrado e o profano, o bem e o mal, se tornou indistinta, levando a um caos social e uma profunda decadência moral. Os lares eram desfeitos, a justiça corrompida e a inocência infantil maculada. No entanto, em meio a essa escuridão asfixiante, a voz divina não se calou. O Criador, que ama a sua criação com um amor eterno e que anseia pela redenção de seus filhos, não abandonou seu povo à própria sorte. Mensageiros foram enviados, profetas corajosos que, inspirados pelo Altíssimo, ousaram confrontar o rei e sua nação apóstata. Eles surgiam do deserto, das vilas remotas e entravam na cidade santa com palavras de fogo e lágrimas nos olhos, advertindo sobre o juízo iminente, sobre as consequências terríveis de se desviar do caminho da retidão e de quebrar a aliança sagrada. Eles clamavam por arrependimento, por um retorno à fé dos pais, por uma purificação das abominações que infestavam a terra. Suas vozes eram como trombetas soando um alarme no meio da noite. Um desses mensageiros, com a face marcada pela angústia e a voz embargada pela dor, pode ter confrontado Manassés diretamente na sala do trono, ou talvez na praça pública, denunciando seus crimes e as abomináveis idolatrias. Até quando profanarás o templo do Altíssimo com teus ídolos? Até quando derramarás sangue inocente, oferecendo teus próprios filhos aos demônios? Os céus não ficarão em silêncio para sempre. A mão do Eterno está estendida, não para te abençoar, mas para te alcançar com juízo. Outros, em visões e sonhos, registravam as calamidades futuras, as pestes, as fomes e as espadas que viriam sobre a terra. Mas o rei Manassés e seu povo, mergulhados em sua auto-engano e em sua arrogância, endureceram seus corações de tal forma que as palavras dos profetas lhes pareciam loucura. Eles zombavam dos avisos, ridicularizavam os mensageiros, considerando-os lunáticos, traidores ou simplesmente perturbadores da paz recém-encontrada. Perseguições brutais foram orquestradas contra aqueles que ousavam falar a verdade. Muitos profetas foram aprisionados em calabouços úmidos, torturados para que renegassem suas mensagens e, em alguns casos, executados de forma bárbara, seus corpos jogados nas ruas ou em valas comuns, para servir de exemplo aos que ousavam desafiar o poder real. O sangue dos inocentes, daqueles que clamavam pela justiça e pela volta aos caminhos da retidão, era derramado nas ruas da cidade, acrescentando ainda mais culpa à nação, manchando as pedras da calçada com a evidência de sua apostasia. As palavras de advertência, antes proferidas com urgência e paixão, tornaram-se como um eco distante, ignorado em meio ao clamor das festividades pagãs e aos rituais sombrios que consumiam a alma do povo. A surdez espiritual havia tomado conta da nação e a escuridão parecia irreversível. A paciência divina, embora vasta e profunda como o oceano, não é infinita. Há um limite para a transgressão, um ponto em que a iniquidade se torna tão densa que o juízo se torna inevitável. As transgressões se acumularam, camada por camada, até que o copo da iniquidade transbordou. Aquele que reina sobre todas as nações, o soberano dos céus e da terra, permitiu que o juízo se manifestasse, não por um ato de ira cega, mas por um princípio de causa e efeito, uma colheita do que havia sido semeado. Exércitos estrangeiros, uma potência militar temível do leste, notória por sua crueldade e eficiência, foram enviados como instrumentos de sua justiça, marchando inexoravelmente contra a terra. Seu avanço era imparável. Suas espadas reluziam sob o sol do deserto e o grito de guerra ecoava nos vales, anunciando a destruição que se aproximava. Cidades caíram uma a uma, campos foram queimados e a desolação se espalhou como uma praga.
A cidade santa, outrora orgulhosa e autossuficiente, tremeu diante da iminente invasão. Seus exércitos, antes tão imponentes, estavam enfraquecidos pela corrupção moral e pela falta de fé. E o rei Manassés, antes tão poderoso, arrogante e cego em sua auto-engano, que havia desafiado os céus e zombado dos mensageiros divinos, foi apanhado na teia de sua própria perversidade. As defesas da cidade finalmente caíram, e o caos e a destruição se espalharam por suas ruas, transformando-a em um cenário de horror. O rei foi capturado no tumulto da batalha, ou talvez por um ato de traição dos seus próprios generais, entregue a seus inimigos. Amarrado e humilhado, ele foi testemunha da pilhagem de seu palácio e da destruição do que ele havia construído. Correntes pesadas, forjadas para prisioneiros de guerra e que pareciam arrancar a carne, apertaram os pulsos de Manassés. Uma dor lancinante e grilhões frios prenderam seus pés, impedindo qualquer tentativa de fuga ou ato de desafio. Aquele que havia vestido mantos reais e coroas de ouro, agora usava trapos imundos e carregava a marca da vergonha. Ele foi arrastado para uma terra distante, uma metrópole estrangeira, cujo nome era sinônimo de poder e crueldade, um império colossal que subjugava nações e reis. Para a capital desse império, ele foi levado como um troféu, um espetáculo de humilhação para os vitoriosos. Ali, os deuses pagãos que ele havia adorado com tanto fervor não podiam salvá-lo. De fato, eles pareciam tão impotentes quanto ele próprio, meros adornos em templos que ele nunca mais veria. A jornada foi longa e humilhante, marcada por escárnio, privação e sofrimento. Um lembrete constante e doloroso de sua queda. Ele, que havia desfrutado de banquetes suntuosos, agora tinha que se contentar com migalhas, e sua cama, antes de plumas, era agora o chão frio e duro. Na escuridão, úmida e fétida de uma masmorra, onde a luz do sol era apenas uma memória distante e o ar pesado com o cheiro de mofo e desespero, em meio à humilhação mais profunda e à solidão que penetrava até a alma, o orgulho de Manassés começou a desmoronar. As paredes de pedra fria pareciam zombar de sua antiga grandeza. Cada gota d'água que escorria pelas paredes era um lembrete de sua insignificância. A pompa de seu reinado, as riquezas incalculáveis que havia acumulado, o poder absoluto que o havia cegado e levado à perdição, tudo se desfez diante da dura e inquestionável realidade de sua prisão. Ele estava nu, despojado de tudo, exceto de sua própria miséria e da consciência esmagadora de seus crimes. Aquele que havia sentado em tronos de ouro e ditado leis a uma nação, agora jazia em um chão de terra batida, o rei transformado em um escravo sem nome, um cativo esquecido por todos, exceto pela própria memória de seus atos. Foi nesse momento de desespero abissal, de aniquilação completa, do ego, que um lampejo de esperança, tênue como uma vela tremulante em uma caverna escura, se acendeu em seu coração. Longe dos bajuladores que o haviam levado ao desvio, longe das tentações do palácio e dos rituais vazios dos falsos deuses, ele teve tempo para refletir. A voz estridente das festividades pagãs e os sussurros sedutores dos adivinhos foram substituídos pelo silêncio opressor da masmorra. Um silêncio que clamava por introspecção. Nesse silêncio, as palavras dos profetas, antes desprezadas e ignoradas, ecoaram em sua mente com uma clareza assustadora. As advertências de juízo, antes tão fáceis de descartar, agora se mostravam profecias cumpridas. A memória de seu pai, o rei Ezequias, um homem de fé inabalável, cuja vida havia sido um testemunho constante da retidão e da obediência ao Criador, pairou sobre ele como um anjo de luz em meio à escuridão.
As histórias dos grandes atos do Deus de seus ancestrais, contadas em sua infância, as narrativas de libertação e de milagres, ressurgiram em sua consciência com uma força avassaladora. Ele relembrou as promessas divinas, as alianças feitas com seus antepassados, a fidelidade de um Deus que jamais abandonava por completo o seu povo, mesmo quando este se desviava. Em sua angústia mais profunda, Manassés lembrou-se do Deus de seus antepassados, o Deus que ele havia tão zombeteiramente rejeitado em sua arrogância e rebeldia. Aquele que ele havia trocado por ídolos de madeira e pedra, o ser infinito cuja paciência ele havia testado até o limite de sua capacidade. E no fundo de seu ser, uma certeza inegável e poderosa começou a brotar. Havia uma esperança, um perdão, uma chance de redenção, mesmo para alguém tão profundamente manchado como ele. Não era uma esperança baseada em seu mérito, mas na infinita misericórdia daquele que ele havia ultrajado. Com o coração quebrantado, dilacerado pela dor do remorso e pela consciência esmagadora de seus terríveis erros, o rei Manassés humilhou-se profundamente diante do Altíssimo. Não era um ato forçado pela circunstância, nem uma barganha desesperada, mas um reconhecimento genuíno de sua total dependência e de sua absoluta falência moral. As orações, antes meros rituais sem sentido, proferidas para manter as aparências ou para manipular poderes, tornaram-se um clamor sincero e desesperado por perdão, um lamento que vinha das profundezas de sua alma. Ele confessou seus pecados, um por um, a lista interminável de suas abominações. A idolatria abominável, os altares profanos que ele havia erguido, o sangue inocente que havia derramado, a profanação do templo sagrado, a corrupção de seu povo, a perseguição e o assassinato dos mensageiros divinos. Ele não buscou desculpas, não tentou justificar suas ações, apenas se prostrou em contrição, com o rosto no pó, pedindo misericórdia e graça. Ele reconheceu a justiça do seu sofrimento e a soberania inquestionável daquele que governa o universo, aquele que tudo vê e tudo julga e, diante de quem nenhum segredo pode ser ocultado. E o soberano dos céus e da terra, que é rico em misericórdia e lento para a ira, que se deleita em perdoar e restaurar, ouviu o clamor de seu servo arrependido. Aquele que prometeu nunca rejeitar um coração contrito e humilhado, moveu os corações dos seus captores, os reis e generais estrangeiros que o mantinham em cativeiro. De forma inesperada e milagrosa, desafiando toda a lógica política e militar da época, o rei foi libertado e restaurado ao seu trono. Foi um milagre da graça, um testemunho visível do poder transformador do perdão divino que superava em muito as expectativas humanas. Seu retorno ao poder não foi uma volta à velha vida de luxo, depravação e autoconfiança. A prisão e a humilhação haviam cravado uma marca indelével em sua alma, transformando seu coração e sua mente de forma radical. Ele havia aprendido a lição mais difícil e dolorosa de sua vida, que o verdadeiro poder e a verdadeira prosperidade vêm da obediência ao Criador, e não da idolatria, da arrogância ou da aliança com poderes humanos. Uma vez de volta ao seu reino, ele iniciou uma profunda e abrangente reforma, uma varredura das iniquidades que ele mesmo havia instigado e perpetrado. Os altares pagãos que ele havia erguido com tanto zelo, agora eram derrubados com o mesmo fervor, mas com um propósito completamente diferente. As colunas sagradas, outrora símbolos de sua apostasia, foram esmagadas em pó e espalhadas ao vento, para nunca mais serem adoradas.
Os ídolos, antes adorados com sacrifícios e orações, foram destruídos sem hesitação e lançados para fora da cidade, para os vales onde a sujeira e a vergonha eram depositadas, longe da vista do povo. Ele purificou o templo, removendo toda a abominação que havia colocado ali, restaurando-o à sua santidade original e à sua função primordial de casa de oração e adoração ao Deus vivo. Ele restaurou o altar do verdadeiro Criador e, com um zelo renovado, incentivou seu povo a adorar o Deus de seus pais, a retornar aos preceitos e estatutos que haviam sido negligenciados por tanto tempo. Sacrifícios de louvor e gratidão voltaram a subir do altar, e a atmosfera de adoração começou, lentamente, a purificar o ar da nação. Ele fez o que estava ao seu alcance para desfazer o mal que havia causado, para guiar a nação de volta ao caminho da retidão, enfrentando a resistência dos que haviam se beneficiado da corrupção e da idolatria. Apesar de seu arrependimento ter sido sincero e suas reformas amplas e radicais, as cicatrizes de seu longo reinado de maldade permaneceram profundas e dolorosas. A idolatria havia se enraizado tão profundamente na alma do povo que anos de desvio não podiam ser apagados por alguns anos de reforma, por mais vigorosos que fossem. A nação, tão profundamente enraizada em suas práticas idólatras, não se voltou completamente para a retidão. Muitos ainda guardavam ídolos em segredo, praticando sua fé de forma dual, ou misturavam a adoração ao Criador com ritos e crenças pagãs em um sincretismo que enfraquecia a verdadeira fé. A memória dos sacrifícios humanos e da perseguição aos profetas ainda assombrava a terra, e a sombra de suas transgressões pairava sobre as gerações futuras. As reformas, embora vitais, encontraram resistência significativa. Aqueles que haviam prosperado sob o regime anterior, os sacerdotes pagãos, os adivinhos e os comerciantes de ídolos, não abriram mão de seus privilégios sem luta. O rei Manassés teve que enfrentar intrigas e desafios internos, pois nem todos em sua corte e em seu povo estavam dispostos a abandonar os prazeres e a liberdade moral que a idolatria lhes havia proporcionado. Ele precisou de coragem e determinação para manter o rumo de sua transformação, demonstrando que o arrependimento não é apenas um ato de contrição, mas também um compromisso contínuo com a mudança. E as consequências de suas ações, embora perdoadas pelo céu, ainda trariam grande aflição à nação em uma geração futura. O pecado, mesmo perdoado, muitas vezes deixa um rastro de consequências que precisam ser enfrentadas e que afetam a coletividade. O povo havia bebido da taça da iniquidade por tanto tempo que a embriaguez espiritual e a fragilidade moral ainda persistiam, tornando-os vulneráveis. A nação havia se enfraquecido moral e espiritualmente, tornando-se suscetível a inimigos externos e à desintegração interna. O juízo final, embora atrasado pela misericórdia e pelo arrependimento do rei, viria a se cumprir nos dias de seus sucessores, uma triste herança de um período de trevas. No entanto, a própria vida de Manassés tornou-se um poderoso e inegável testemunho da graça divina, uma parábola viva do poder do arrependimento. A história desse rei é um lembrete vívido e pungente de que a graça pode alcançar até mesmo os maiores pecadores, os mais rebeldes e os mais depravados. Que o arrependimento sincero, mesmo depois de anos ou mesmo décadas de desvio e apostasia, pode abrir as portas para o perdão e a restauração. É uma prova irrefutável de que a misericórdia do céu é mais profunda do que as maiores profundezas do pecado humano e que a esperança da redenção está sempre disponível para aqueles que se voltam com um coração humilde e contrito, para aquele que pode perdoar e transformar completamente a vida.
A vida de Manassés, embora marcada por terríveis erros, por um período de escuridão profunda e de desrespeito flagrante aos preceitos divinos, terminou com a marca indelével de um coração que finalmente encontrou seu caminho de volta à luz. Um rei que, em sua juventude, arrastou uma nação à perdição, mas que, em sua velhice, foi um exemplo, ainda que imperfeito, do poder de um Deus que perdoa e restaura. Sua história ecoa através dos séculos como um farol de esperança, lembrando a todos que, por mais longe que se tenha ido, por mais profundas que sejam as quedas, o caminho de volta para o perdão e para a paz divina está sempre aberto para aqueles que escolhem a humildade e a contrição. É uma narrativa que inspira a nunca perder a esperança na capacidade de transformação, seja para um indivíduo que se desvia ou para uma nação inteira que se corrompe. É a prova de que, mesmo nos abismos mais sombrios, a luz da redenção pode brilhar. Se você se sentiu edificado e deseja continuar a explorar esses temas cruciais à luz da Bíblia, a forma de nos apoiar é simples. Inscreva-se no canal e faça parte de um movimento que busca a verdade. Comente abaixo: Deus é bom. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Grande abraço.